Porque muitas das vezes andamos doentes ao invés de curados. Porque muitas das vezes andamos vazios ao invés de cheios. Porque muitas das vezes deixamos que a amargura habite em nosso coração, até mesmo por muitos anos. Se o desejo de Deus, se a vontade de Deus é que sejamos curados, é que sejamos livres nele. O preço já foi pago, o Senhor foi humilhado, foi açoitado. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores, para que hoje sejamos livres. O véu se rasgou, temos livre acesso a Ele, não precisamos mais ser reféns dos pecados. Em Jeremias 8 vai dizer: não há bálsamo em Gileade, não há remédio em Gileade. Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? E vai relatar aqui sobre Israel, o pecado do povo e o seu castigo, a consequência deles terem escolhido viver sobre as suas próprias vontades. E rejeitaram a Deus, rejeitaram viver segundo a vontade de Deus. E permaneceram ali doentes, eu falo doentes espiritualmente. E quando fala do bálsamo de Gileade, o bálsamo, na forma literal, né, é uma planta, um óleo medicinal para conforto, para alívio de feridas. E Gileade é um lugar, uma região montanhosa, uma região, um monte de testemunho, como é traduzido. Então esse bálsamo, ele era produzido ali nessa montanha, de forma literal, mas espiritual. O bálsamo de Gileade, que queremos dizer, é o sangue derramado do Senhor por nós. É o sangue puro do Senhor, que traz alívio, que traz cura, que preenche as lacunas dos nossos corações. E o povo não reconhecia que estava doente, por isso eles não tinham acesso ao médico, acesso à cura, porque eles não queriam enxergar, eles rejeitavam o Senhor. E o que eu quero dizer hoje para vocês, a reflexão que eu tive através desse capítulo, desse versículo de Jeremias: Deus, ele é uma fonte inesgotável. E muitas das vezes nós queremos lutar com as nossas próprias forças. Esquecemos do bálsamo, esquecemos do médico, esquecemos da cura. Levamos fardos pesados, dores, mágoas, ansiedade, tudo sozinhos e sofremos porque é doloroso, é doloroso. Eu sei que muitas das vezes você, até mesmo eu, já ocorreu de ter forças, porque é difícil queremos lutar sozinhos. E em Pedro, o Senhor vai dizer para nós: lance sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês, o Senhor tem cuidado de nós. Antes mesmo de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de vocês nascerem, eu os separei. O Senhor tem nos escolhido, o Senhor tem nos chamado, como diz aqui em Jeremias 1. E em Salmos também vai dizer: os teus olhos, os olhos do Senhor viram o meu, o seu, o nosso embrião ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Todos os meus dias. Antes de qualquer um deles existir, o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. O Senhor tem um propósito para a nossa vida, nada que em vão. Toda essa dor, toda essa luta, nada em vão. O Senhor está conosco em todas as nossas lutas. E muitas das vezes a gente quer correr com nossas forças. Muitas das vezes a gente mergulha em águas rasas, ao invés de mergulharmos profundamente em Deus, no seu amor, para que sejamos curados, para que sejamos revigorados, restaurados pelo teu bálsamo, pelo teu sangue puro, carmesim. O Senhor quer nos dizer hoje: não insista a viver doente, não permita que a mágoa que há em seu coração, que essa dor, que essa luta, que essa ferida permaneça e te faça viver doente. Não permita que essas experiências que a gente passamos por muitos anos, essas experiências dolorosas, permaneçam em nossos corações, nos impedindo de enxergar o médico, de enxergar a cura, de enxergar o bálsamo. E o Senhor nos diz: tem bálsamo, tem cura para nossas vidas, tem um médico, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos ama, Ele nos escolheu, como diz aqui na tua palavra. Antes mesmo de existirmos, o Senhor já traçou todo o nosso futuro, toda a nossa vida. Então, por que insistimos em lutar com as nossas próprias forças? Por que insistimos viver nessa dor? O Senhor não nos fez para sermos dominados pelas nossas emoções. Ele fez para que nós dominássemos as nossas emoções. E é difícil, porque dói. Às vezes não conseguimos descansar, não conseguimos repousar.
Mas quando a gente decide reconhecer que estamos doentes e que há um médico que tem um bálsamo para aliviar as nossas feridas, a gente consegue descansar nele, porque o Senhor, Ele nos faz deitar e repousar em segurança. Então, entregue a tua vida por completo ao Senhor, porque Ele nos ama por inteiro. E Ele preenche as lacunas do nosso ser. Aqueles que olham para ti terão seus rostos radiantes, não serão decepcionados, porque o Senhor é belo, o Senhor tem um propósito para a minha vida, para a sua, para a nossa vida. Então não permita que as mentiras que o diabo tem tentado colocar nas nossas vidas, tem tentado fazer a gente acreditar que somos culpados, que não conseguimos, que não merecemos o amor de Deus, que somos sujos, que somos fracos. Não deixe essas mentiras entrem em seu coração, porque o diabo ele foi condenado, ele é condenado, mas a gente não. O Senhor morreu por nós para que hoje venhamos ter vida nele. Temos um livre acesso ao Senhor, não precisamos mais viver com culpa. Hoje temos o arrependimento, hoje podemos ter esse acesso com o Senhor. E o Senhor ele tem preparado um lugar para nós, juntamente com Deus. Olha que privilégio ele foi estar preparando um lugar para nós, para que quando Ele voltar, estejamos juntamente com Ele. Que privilégio estar ao lado do Senhor Jesus. O Senhor foi e deixou o amigo Espírito Santo para nos direcionar, para nos confortar, para ser o nosso consolador, o Espírito da verdade. Ele deixou a paz que excede todo entendimento. Então não desista, não pare agora, continue lutando. E lembre-se que há um bálsamo, que há um médico, que há cura, que o Senhor está cuidando de nós. Não precisamos levar tudo sozinhos, não precisamos levar esse fardo pesado, não precisamos, porque o Senhor fala, lance sobre Ele as dores, as dificuldades, o medo, a angústia, a ansiedade, lance sobre Ele, pois o fardo dele é leve, sua jugo é suave. Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você todos os dias. Todos os dias Ele tem nos sustentado. Quando deitamos, levantamos em segurança, porque Ele tem nos sustentado mais um dia. O teu amor, a tua vontade, a tua graça, que se renovam a cada amanhecer sobre as nossas vidas. E eu quero orar juntamente com vocês, profetizar a cura sobre a vida de vocês. E feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Mesmo que você não consiga, mesmo que você não tenha palavras para dizer ao Senhor, apenas lágrimas, leve os teus pensamentos ao Senhor e lembre-se, Deus é a fonte inesgotável. Ele tem a água da vida, que quem beber dela não terá mais sede, porque é a água dele. Purifica-nos, nos preenche, nos purifica, nos lava, nos sara de toda a ferida, de toda a dor. Vamos então orar, feche os olhos. Senhor meu Deus, estamos aqui diante da Tua presença, ó Pai. A Tua palavra falou profundamente em nossos corações, os nossos corações ansiosos. Se há entre nós pessoas que estejam se sentindo sozinha, que está com um sentimento de culpa, com um sentimento vazio, que o Senhor, com o Teu amor, possa preencher a vida dessas pessoas por completo, inteiramente, até que venhamos transbordar do Teu amor, Jesus. E eu profetizo cura sobre a minha, sobre as nossas vidas, ó Pai. Cura emocionalmente, espiritualmente. Que o Senhor venha purificar-nos, Deus, de toda ansiedade, de todo esse coração ansioso, esses sentimentos de que não somos merecedores, sejam jogados por terra, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua bondade se renove a cada amanhecer sobre as nossas vidas, que possamos sentir abraçados pelo Espírito Santo e que venhamos lembrar que é na nossa fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa e que venhamos lembrar que a Tua alegria é a nossa força. Senhor, que o Senhor venha nos vestir com a veste da felicidade, com a veste da alegria. Retira do nosso coração toda essa tristeza, essa angústia que tem nos paralisado, que está nos impedindo de reconhecermos que estamos doentes. Precisamos do Senhor, precisamos do Teu bálsamo, precisamos da Tua cura sobre as nossas vidas, ó Deus. O Senhor vai de encontro na vida de cada um que está assistindo esse vídeo e
que possamos ser inteiramente tocados. Senhor, o Senhor é grandioso, o Senhor é bondoso, misericordioso. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Senhor poderoso e fiel, o Senhor é justo. O Senhor é nosso escudo e proteção, Pai. Não deixe que o inimigo venha plantar em nossos corações dúvidas, medo, ansiedade, ou até mesmo nos fazer acreditar que não somos merecedores do Teu amor. Porque o Senhor nos ama, o Senhor nos escolheu antes mesmo de sermos formados. O Senhor já escreveu a nossa história antes mesmo dela existir. O Senhor nos escolheu. O Senhor tem um propósito para a minha vida, para nossas vidas. Que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos fortaleça, ó Pai, para vencer as tentações, as lutas, as dificuldades que vêm sobre as nossas vidas. Nos cure, ó Pai, emocionalmente, nos cure espiritualmente, venha fortalecer o nosso espírito para que venhamos vencer os desejos carnais, para que venhamos vencer as nossas próprias vontades, porque sozinhos não conseguimos sentir, nada somos, ó Deus. Então eu oro para que o Senhor cure a minha, as nossas vidas, nos purifique de dentro para fora. Derrama o Teu bálsamo para aliviar e para curar as nossas feridas, e que toda mágoa, que toda a dor, até mesmo de anos, venham ser curadas em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe a vida de todos nós, meu Pai, que possamos ser edificados, restaurados, revigorados por essa mensagem, por essa palavra. Visite, Deus, o lar, a vida de cada um, Pai. Nós te pedimos, nós te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua bondade. E que assim seja, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor possa ir de encontro a vocês. Que o Senhor possa tocar no coração de vocês e restaurar e revigorar a tua alma. Que você seja plenamente abençoado, restaurado e curado. E não se esqueça, Jesus é o médico. Jesus tem a cura. E o teu sangue puro é o bálsamo para a nossa vida. Então não deixe essas mentiras, esses pensamentos confusos, de confusão, esses sentimentos tomem conta de você. E permita que você viva doente por anos, para que você acesse a cura. E o Senhor é a cura. Amém. Que essa palavra possa fazer morada em teu coração, possa habitar em teu coração. Lembre-se, o Senhor nos ama. Ele é a fonte inesgotável para nossas vidas. Ele tem a cura. Ele é o médico.